qual o cheiro da sua marca? Estudos comprovam que as combinações imagem e cheiro, na primeira experiência com o consumidor, ao serem apresentados simultaneamente, são percebidas de maneira mais favorável e causam mais impressão do que quando apresentados sozinhos. Eu sou Maria Brasil, CEO da Essence Branding e, junto com minha amiga e companheira Gisele Dias, a gente vem aqui para mais esse Papo Essência, com temas que ajudam a gente a entender um pouquinho mais sobre esse universo das marcas e como que elas são construídas e desenvolvidas ao longo do tempo e conectadas às tendências de mercado. Eu sou Gisele Dias. E aqui, no Papo Essência, a nossa missão é encontrar mulheres inspiradoras que possam conversar com a gente sobre como elas têm contribuído e construído marcas potentes e com essência. Ela é do sentir, dos sentidos e dos sentimentos. Despertar emoções positivas, ser apoio e cuidado para superar emoções negativas e servir sempre, gerando encantamento. A mãe do Gustavo é amante de chás, de pizza, de cuscuz e de se aventurar em culinária saudável. Curiosa e eterna aprendiz, está sempre pronta para viajar e conhecer coisas novas. Sua aventura atual é conhecer a cultura Ayurveda. E com certeza eu sugiro, na verdade, que a próxima viagem é justamente para a Índia. No trabalho, seu lema é: se faz sentir, faz sentido. Direto de Brotas, assim como eu, para falar com a gente sobre o poder da jornada dos sentidos, da experiência do cliente, conosco, a conselheira da Federação de Indústrias do Estado da Bahia e sócia-diretora da Aquaroma, Nayana Pedreira. Oh, que prazer ter aqui com vocês. Que introdução linda, eu quase emocionei. Se fez sentir, fez sentido. Olha, com a ajudinha básica do maridão, que passou aí várias Valeu, dicas. Gabriel. Valeu aí. Valeu. Aquele abraço. Olha, vocês fazem tudo escondido, né? Agora eu entendi o sem briefing. Seja bem-vinda, Nay. Seja muito bem-vinda. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu gosto muito da nossa parceria, muito mesmo. Estou super aberta aqui para a gente falar bastante da viagem sensorial. Ai, que delícia, que delícia. A gente entende o quanto é importante criar uma experiência do cliente cada vez mais robusta. A gente percebe que o consumidor hoje está cada vez mais exigente e que a gente precisa despertar emoções nele para que ele faça parte do nosso processo de construção de marca e queira estar mais próximo dos nossos serviços, dos nossos produtos. Aqui na Essence, por exemplo, quando a gente pensa em experiência do cliente, a gente sempre pensa num bolinho, num chazinho, no cafezinho. A gente sempre está ali pensando em como proporcionar para as pessoas que confiam no nosso serviço, experienciam a nossa jornada, né, com a gente, coisas que façam com que elas lembrem da gente com carinho. E o seu trabalho é, sem dúvida, construir emoções a partir dos cheiros e das essências. Enfim, gente, Aquaroma é vida. Nay, me conta um pouco. Como é para você ser mãe, esposa, filha e sócia-diretora de uma empresa como a Aquaroma? Desafiador. Começamos bem. Eu gosto muito do que eu faço em todos os âmbitos, em todas as instâncias. E eu sou um pouco assim de exploradora mesmo, de gostar de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Se minha rotina não estiver muito cheia, não sou eu. Quando eu fico muito vazia, eu começo a ficar deprimida. Mas, por outro lado, eu vou começar respondendo uma coisa que eu gosto sempre de falar, que assim, a gente precisa desmistificar um pouco isso, né? A mulher, principalmente, todos esses papéis que a mulher vive, né? E como se isso fosse belo e romântico, né? Porque a verdade é que a gente não dá conta, né? Então, assim, o que é ser uma excelente esposa, uma excelente dona de casa, uma excelente mãe, né? Uma excelente profissional? Não tá, né? Não cabe na rotina, não cabe num tempo útil de trabalho, né? Então, assim, o que a gente faz? Qual é o nosso desafio? É tentar equilibrar todos esses pratos, né? E sempre que a gente entende que tem uma balança ali caindo de um lado, a gente olha para aquilo ali, segura, né? E dá muito mais amor, muito mais atenção, exatamente para a gente ter uma eterna busca de equilíbrio na vida, né? Então, assim, eu acho que a primeira coisa muito importante é você gostar desse seu contexto. Então, você tem um companheiro que você gosta e tem sintonia e é prazeroso estar ali, você tem um trabalho, um desafio, né? E sempre tem muitos desafios, né? No nosso contexto, onde vocês também, em que é prazeroso e a gente fica empolgado com aquilo,
né? Idem na família, em proporcionar momentos, né, bacanas aí em conjunto, entre amigos. Então, quando você faz todos esses tratinhos, esses desafios que a gente tem na vida, né, serem momentos prazerosos, e esse prazer está nos pequenos detalhes, eu acho que fica mais gostoso essa correria da nossa vida. Né? Mas eu gosto de tirar um pouco essa romantização, porque é uma das coisas mais recorrentes, né? Como é que a mulher, né, mãe, né, uma excelente esposa e é palestrante. Dão logo pra gente o título de guerreira. Toma, guerreira! Exatamente, guerreira não. Guerreira não. Pois é, Inclusive. E às vezes a gente tá cansada, né? E as pessoas não percebem isso aí também. Sim. É muito legal você trazer isso, né? Porque realmente eu acho que é uma reflexão necessária hoje em dia, assim. A gente vê, muitas vezes, esse papel da mulher, e quando se fala em liderança feminina, esse papel da mulher sendo muito valorizado, e realmente é para ser valorizado, mas eu acho que existe um contraponto aí que a gente também precisa ter cuidado, que é essa carga, né? Essa carga que isso traz, o peso da responsabilidade da gente precisar ser excelente, ser perfeita e ser exemplo em tudo, em absolutamente tudo que a gente faz. E a verdade é que isso é humanamente impossível. E eu acho... Exatamente, eu acho super interessante que esse papo da gente querer colocar a mulher nesse lugar, ele vem também no mesmo momento em que a gente fala muito sobre humanização. Então, como é que né, essa balança aí em que a gente quer falar sobre ser humano, mas muitas vezes a gente não aceita as fragilidades daquele mesmo ser humano. Então, acho que é maravilhoso. Você já começou abrindo aí, trazendo. Eu sabia que o papo com ela ia ser assim. Quando eu falei pra ela, só vinha de coração aberto, ela é isso sempre. Então, já estamos em casa. Com certeza. Aqui é a casa mesmo, né? Das mulheres, é a casa de quem realmente vem de coração aberto, porque tudo isso que a gente prega aqui dentro. E é um prazer muito grande a gente estar aqui ao lado desta mulher muito inspiradora, com todas as suas humanidades. Enfim, vulnerabilidades. E quando a gente fala de marca, agora vamos para a questão aí. Pronto, agora vamos. A gente sabe que comunicar uma identidade de marca que realmente seja marcante, inconfundível, é um grande desafio, né, para a maioria das empresas. E a identidade de marca, ela é, na verdade, a forma como essa empresa se manifesta e, mais do que isso, o conjunto de percepções que ela passa e a leitura que o cliente consegue fazer dessa identidade. Não é isso, Gi? Sem dúvida, Maia. Assim, como eu estava trazendo, a gente hoje entende e tem discutido cada vez mais a experiência do consumidor. Tem buscado trazer coisas diferentes e experiências que realmente despertem emoções. Porque ao oferecer conexões mais emocionais, valorosas, representativas, a gente gera engajamento, a gente gera um conteúdo espontâneo. O consumidor, ele vira um apoiador da marca, ele vira um fã da marca, né? Acho que hoje em dia, mais do que nunca, todo negócio quer ter fãs e não clientes. Como é que você tem percebido, né? Marcas que proporcionam experiências e sensações ao consumidor, para além da visão do entregar um produto, entregar um serviço. Como é que a gente consegue explicar essa importância dessa construção da jornada do cliente? Isso hoje é praticamente vital, né, para qualquer marca. Né? A gente já foi muito tempo em que uma marca vendia um produto. Né? Depois a gente passou para a venda do conceito, né? Do que havia por trás da marca, do propósito, que vocês fazem de uma forma excelente esse trabalho. E eu acho que hoje a gente já deu um passo mais à frente disso, né? Principalmente depois da pandemia. Né? Eu trabalho no varejo, então o varejo, enfim, foi uma mudança, uma transformação profunda. Né? Tem acontecido essa transformação profunda no mundo. A China é a referência mundial nesse sentido. E o Brasil estava muito, muito atrás. Já se falava em uma tendência, né? Mas depois da pandemia é algo que, assim, ou você tem, ou você está dedicado a isso, ou você não vai mais existir em pouquíssimo tempo. Né? E o que é isso? É exatamente o que você está falando. Assim, o varejo físico, a relação com o consumidor, né, para fazer uma conexão de marca, é uma experiência, é a proporcionar uma experiência. Então, de que forma eu me comunico? Quais são os pontos de comunicação e como eu estimulo para que essa experiência seja positiva? Né? Porque quando a gente fala, por exemplo, a gente está falando aqui também do marketing sensorial, né, que envolve outros sentidos além do olfato, que é o nosso core business, mas o olfato, ele é o toque final dessa experiência que faz um link direto com o seu sistema límbico cerebral e ativa suas emoções para guardar uma conexão emocional, né, positiva ou negativa. Né? A gente não tem como dizer se a identidade olfativa ela é a identidade olfativa da marca.
essa experiência ela vai ser associada negativamente ou positivamente pelo nosso cérebro, a depender de como a marca conduz esse tratamento com o cliente. Né? Então, a gente pode fazer um trabalho incrível de marketing olfativo, fazer uma identidade sensorial que tem tudo a ver com as referências da marca, com o público, mas se ele chegar ali e ele viver, né, que ali numa loja física ou ali num atendimento, né, de uma venda de um serviço, num contato com o cliente, e não for tratado com outros estímulos sensoriais e, obviamente, a entrega do objeto principal, né, que está sendo ali comercializado, você não encanta. É o que você falou. Então, é o cuidado que vocês têm aqui de, poxa, marcar um podcast, mas ter uma florzinha, ter uma coisa combinada, ter um mimo, né, ter um bolinho. Tudo isso são estímulos diferentes para criar uma experiência inesquecível. Um momento marcante, uma experiência inesquecível para o cliente. O olfato é só uma forma subjetiva da gente fisgar esse cliente pelo cheiro e criar uma conexão emocional que ele não vai mais esquecer. Ele não sabe pelo porquê, mas ele não vai mais esquecer. Né? Mas, sem dúvida nenhuma, a gente estimular todos esses sentidos, né? E fazer com que a nossa troca, né? A troca de empresas com marcas seja uma troca muito mais humanizada, isso é fundamental. São essas empresas que vão ficar, né? E as empresas, principalmente, que tenham um conceito, né? E um objetivo muito claro. Então, qual é o seu objetivo como marca? O que é que você quer fazer para melhorar e para impactar a vida das pessoas? Né? Se isso, então, fizer uma conexão com o que o seu consumidor busca, o que ele inspira, né, como objetivo de vida, aí você dá o match perfeito, né? Porque você tem como objetivo como marca o que o consumidor também tem como objetivo pessoal, né? E quando você linka essas duas coisas com verdade do coração, funciona. Uau! Deu uma aula. Acabaram de receber uma aula sobre experiência de consumo. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Se não aproveitaram, volta o vídeo, volta o podcast, volta aí no Spotify, anota tudo direitinho. Porque não é todo dia que tem uma professora deste quilate à disposição. Genial, Nay, tudo que você trouxe. Eu acho que está muito em linha com o que a gente acredita e busca trabalhar aqui dentro da Essence também. Quando a gente fala sobre construção de experiência, né? Vocês dimensionaram assim a Essence desde o começo. Sempre busquei trazer muito cuidado em cada detalhe. Então, desde o ambiente ser o mais acolhedor e aconchegante possível, a nossa estrutura para receber os clientes, para fazer um workshop com um sonzinho ambiente, com uma iluminação, né? Tem uma meia luz aqui na sala que a gente pode utilizar para poder fazer esse momento de acolhimento. Os aromas, a luz rosa, a decoração do ambiente também tem muito a nossa cara. Os aromas da Aqua, que estão aqui presentes, né, o tempo todo, rosa também, desde a cor do sabonete até do difusor e do aroma para ambientes, enfim. Então, tudo isso, até as coisas que a gente faz no dia a dia, como sempre ter um bolinho, um cuidado, uma flor, isso faz muito sentido, porque é o que eu falo muito com o Gi, branding é todos os dias. Branding é construção, tijolinho por tijolinho, você constrói marca a partir de criando essas micropercepções que as pessoas vão assimilando sobre a sua marca e ao final de um período, né, depois de um certo tempo, elas conseguem ter aquela imagem consolidada na mente delas sobre quem você é, por causa dos estímulos que você trouxe. Você falou muito aqui desses estímulos. E um dos serviços que a Essence tem, que a Essence oferece para os seus clientes dentro do processo de desenvolvimento de experiência do consumidor é o marketing olfativo. Né? Após a construção do conceito da marca, toda a identidade visual, a gente também ajudar a criar esse cheiro que vai ali brindar essa marca. E a nossa grande parceira para fazer isso tudo é a Aquaroma. Então, Nay, agora eu vou te perguntar. A pergunta que não quer calar, que os clientes querem saber, que o pessoal nas redes sociais quer saber, que o povo manda e-mail querendo saber. Como é o processo de criação de um branding olfativo, de um marketing olfativo? Como é que a gente traduz a essência de uma marca numa essência aromática? O primeiro passo para isso é a gente mergulhar na essência da marca. Né? Então, assim, a gente faz esse trabalho, né, já há 20 anos, né? A empresa começou fazendo isso no aromarketing. Né? A Aquaroma é a nossa marca de varejo, né? Mas aromarketing que efetivamente começou, né, fundou a marca da indústria fazendo esse trabalho. E o primeiro ponto é a gente fazer um bom briefing. Vocês já, né, essa parceria que a gente tem, vocês já fazem exatamente esse trabalho que é mergulhar na alma da marca, né, e trazer exatamente o que ela quer passar, o que ela é, o que é o que toca o coração. Então, isso é muito importante, né, de um lado, a gente entender exatamente o que é a marca e qual é o estímulo que ela quer passar no consumidor. E um outro ponto mega importante é em relação ao público.
ao seu consumidor, à sua persona. Então, quem é ela? Porque a gente vai fazer um estudo, né, e vai construir esse briefing para apresentar uma proposta pensando em algo que agrade não o dono da marca necessariamente, mas o consumidor. Claro que o dono da marca também precisa estar contemplado, né, porque a marca também é uma expressão dele, mas principalmente o consumidor. E o que a gente percebe na prática é que em muitos projetos, né, os proprietários, os líderes, acabam assim, isso aqui eu gosto de esse direcionamento olfativo porque eu gosto do uso desse perfume. E aí acaba direcionando muito para esse caminho que não é o ideal, porque não é uma questão de gosto pessoal. Então, assim, aonde a gente vai entender, né? Então, fizemos ali o briefing, entendemos o que é a marca, entendemos ali o que é esse público do ponto de vista de faixa etária, de gênero, de referências. Por quê? Porque eu vou buscar as referências olfativas, né? E esse é um trabalho conjunto entre nós e parceiros perfumistas que a gente tem. Quais são as referências olfativas desse público naquela época? O que é que para esse público gera essa conexão emocional? A depender da idade, a conexão emocional é completamente diferente, né? Então, assim, fragrâncias e cheiros, uma relação, por exemplo, com o patchouli, para uma pessoa que teve adolescência nos anos 70 é completamente diferente para quem teve uma adolescência nos anos 90. Né? E qual é essa relação emocional, né, que eu trago para o contexto de marca? Quando a gente fala, por exemplo, em notas olfativas que trazem um pouco assim de doce, enfim, de baunilha, de caramelo, isso traz referências da infância. Então, que podem ser referências positivas a depender do que a marca tem como objetivo proposto no final. Então, assim, a gente sempre busca trazer uma personalidade olfativa que tenha a ver com o conceito de marca e com a essência principal dela. Mas existe um outro viés extremamente importante, além dessa formatação, de fato, da essência da marca aplicada na fragrância, que é assim, quando um cliente tem uma intenção de aromatizar espaços, a gente entende muito bem o que ele tem de objetivo dentro daquilo ali. Porque, por exemplo, deixa eu tornar mais claro. Uma loja de departamento, ele quer que os clientes sejam estimulados a circular, que façam isso de uma certa forma mais rápido e saia rápido da loja, porque a rotatividade ali é importante. Às vezes um restaurante também tem esse mesmo objetivo. Já, por exemplo, uma boutique ou uma clínica, eles já querem exatamente o oposto. Ele quer manter aquele cliente o maior tempo possível ali dentro. Então, o estímulo olfativo também é diferente. Né? Você vai buscar uma coisa que seja mais relaxante, né? Incluir notas olfativas que sejam mais relaxantes, enquanto que nos primeiros exemplos, algo mais estimulante. Então, a gente tem uma ligação direta com alguns elementos olfativos no nosso, como eu falei, no sistema límbico cerebral, que ajuda a produção de alguns hormônios que efetivamente vai causar uma excitação ou tranquilidade. Né? Então, a gente usa todos esses elementos, além da essência da marca, para entender um pouco qual o objetivo, né, do consumidor e apresentar ali algo mais dentro. Né? E a gente tentar ao máximo, o maior desafio nosso, sem dúvida nenhuma, é alinhar tudo isso, tecnicamente, que eu expliquei para vocês, à preferência de quem está à frente do projeto. A gente passa por isso com a identidade visual, porque as cores têm o mesmo, né? Existe a psicologia das cores, a função das cores, e às vezes a gente faz todo o estudo, apresenta a marca, e o cliente faz assim, dá para trocar esse por aquela outra cor ali? E a gente conversa e vai ali conduzindo, orientando, explicando as razões pelas quais a gente chegou àquele tom, àquela cor. A gente, inclusive, faz uma apresentação bastante rica, mostrando, né, olha, quais foram os alinhamentos, porque a gente incluiu uma reunião de referências no processo para que esse tipo de acontecimento acontecesse cada vez menos, porque a gente entende que as pessoas têm as referências próprias, elas têm os desejos e ansiedades, como você falou. A marca, ela é uma referência de como aquela pessoa também se expressa no mundo. Então, a gente respeita muito isso, não é à toa que a gente é a Essence, a gente trabalha com a essência das marcas. Então, assim, a gente ouve bastante os fundadores, a gente ouve bastante a liderança, a gente tem esse cuidado, sempre muito atento a ouvi-los, mas é o que você falou, a gente tem ali o jeitinho e o carinho mesmo de conduzir. Olha, tecnicamente, a gente entende que o melhor e mais assertivo para o seu projeto é esse caminho, e a gente contemplou os seus gostos e as suas intenções dessa forma. E aí a pessoa vai entendendo e vai confiando, né? Porque contratam a gente por uma questão de confiança na nossa capacidade técnica. Então, com certeza, vocês também conseguem fazer isso de maneira bastante assertiva.
Eu posso contar uma história bacana também, assim, a gente teve um cliente que a gente acabou interrompendo mesmo o projeto, porque tem horas que a gente, assim, é muito... Não, eu quero exatamente isso, pra mim não chegou nesse cheiro aqui que eu quero. E aí a gente interrompe porque vários perfumistas junto com a gente não conseguimos identificar aquilo ali, porque é muito subjetivo. Então era uma marca de chocolates, em que a referência do gestor do projeto era assim, olha, quando eu visitei a fábrica da empresa, né, que era um executivo de lá, quando eu visitei a fábrica, o cheiro da amêndoa, né, do cacau, do torrada, da semente de cacau, era uma coisa incrível, e aquele cheiro, eu queria colocar aquele cheiro na loja. Né? Então era uma referência muito incrível para uma experiência que ele viveu, né, na fábrica, visitando a fábrica, que ele queria levar aquilo para o consumidor. E aí a gente foi realmente tentando chegar na amêndoa torrada, tal, mas a referência da amêndoa torrada, para vocês que talvez não tiveram essa experiência de visita, não significa muita coisa, né? Não necessariamente é positivo. Então você imagina eu perfumar e essa ser a identidade olfativa da marca e da loja de chocolates, né? E quando você entra, ter um cheiro de amêndoa torrada, sendo que não necessariamente tem um contexto explicando a fabricação e você sente aquele cheiro naquele contexto da etapa sim. Entendeu? Da produção. Então, é única. E assim, como eu faço, já que meu objetivo é fazer uma experiência sensorial para o chocolate, para incentivar a mostrar o produto, para estimular o desejo de comprar o chocolate, né? Porque é o objetivo nesse caso aí. Como é que eu faço isso mais adequado para o público, de fato, que está ali consumindo? Né? Então, se eu pegasse vocês duas como referência, né, e provavelmente numa mesma loja aplicasse um cheiro da amêndoa sendo torrada ali na hora, que é uma coisa que não muita gente tem referência, versus um cheiro de um chocolate amargo, de um cacau, de um chocolate ao leite, que é açúcar, você já tem uma referência de estar ali salivando, né, no açúcar, enquanto que no outro não. Né? Então, é um pouco isso. Assim, o que é bacana para o meu cliente? E, às vezes, a gente gosta até, em alguns casos, de também interromper o projeto, ou durante o projeto, o cliente fazer um teste com o público-alvo. A gente já teve clientes nesse sentido também. Fala assim, olha, a preferência, a gente entende... Aí, vamos lá, eu contei um caso, de uma certa forma, que a gente não avançou com o projeto, e eu vou contar um outro caso que a gente avançou e que teve o mesmo contexto. Os donos, né, tinham referências completamente diferentes de tudo que a gente apresentou para eles. Mas chegou um momento que eles falaram, olha, o nosso público não somos nós. E aí eu preciso fazer uma aplicação, né, e uma pesquisa disso com alguns clientes e alguns funcionários também que faziam parte ali dentro do público deles. E daí ele já fez uma seleção de fragrâncias que ele falou, eu não escolheria isso aqui, não, mas foi o maior sucesso, né, porque estava ali adequado para quê? Para as referências do público dele. Sim. Né, então acho que isso é muito importante, a gente casar uma coisa com a outra também, né. Sim, perfeito. Essa referência que ela trouxe de ouvir o público-alvo, a gente tem tido retornos muito significativos também, toda vez que a gente faz a pesquisa e a gente ouve o público dos nossos clientes. Porque essa avaliação da concorrência, essa avaliação do que o consumidor tem buscado, tem sido muito enriquecedor na estratégia dos negócios. Porque aí o gestor ele consegue entender com mais assertividade o que o mercado dele está fazendo, o que o consumidor dele está pretendendo, e justamente o que aquele consumidor entende que faz falta, né? Então, assim, muitas vezes a gente julga pela nossa vivência, pela nossa experiência, aquele conceito prévio que a gente já tem das coisas, que é muito natural, e que às vezes não é assertivo na estratégia do negócio. E esse exemplo que você está trazendo é muito bacana, porque os nossos gostos pessoais sempre vão estar permeando as nossas decisões. Isso é ser humano. Nós somos humanos, é isso que vai acontecer. Só que a gente entender, enquanto estratégia de negócio, qual é o meu objetivo, qual é o resultado que eu quero alcançar, e fazer as minhas escolhas, as minhas decisões com foco nesse resultado, com certeza vai ser o caminho mais adequado para uma empresa ou uma marca prósperas, né? Acho que é o caminho indiscutível. Exatamente, o cliente no centro. Tem um estudo que fala que as startups que deram certo foram as startups que foram pivotando o seu produto à medida que foram ouvindo o seu público-alvo. Então, quando você realmente dá atenção ao cliente, se preocupa com a experiência dele e com o envolvimento dele com o seu negócio, com a sua marca, o sucesso é uma consequência. Inclusive, vocês fazem esse trabalho
trabalho também. Tá lá no meu to-do list de desafios do ano, porque eu preciso terminar o ano com esse mapeado. Fazendo assim. O mapeamento da jornada, que é não só ouvir o cliente, sem dúvida nenhuma, assim, Sim. a satisfação que ele está sentindo, qual é a opinião dele em relação ao produto e a sua rotina, mas mapear a jornada dele, porque muitas vezes ele não sabe o que ele precisa, ele não sabe o que ele quer. Então, assim, qual é o próximo produto que eu vou lançar? Se eu perguntar para ele, ele não sabe. Mas qual é o problema da jornada dele que eu consigo resolver? Que ele nem sabe que tem. Né? Então, acho que esse é um desafio adicional, que é a gente entender profundamente as nossas personas, né? Porque não é uma só, e entender ali qual é o caminho que ele faz desde da descoberta do tipo de marca e de produto, de necessidade ali do produto, do serviço, até o término, de fato, da prestação daquele serviço, né? Porque ali, dentro desse processo, a gente entende um bocado de obstáculo, um bocado de dor, e aí o nosso papel é identificar e tentar resolver essa dor. Mas além até do que a jornada do consumidor e esse desenvolvimento que a gente faz também, a gente tem feito um trabalho de pesquisa prévia, até antes de desenvolver a marca, da gente fazer entrevistas de profundidade, grupos focais, com os clientes ou potenciais clientes daquele tipo de negócio, daquele tipo de produto, para que a gente possa entender o que eles sentem falta, o que eles estão vendo no mercado, o que eles gostariam de ver no mercado, de que forma que a gente pode aprofundar mais na modelagem do formato do negócio, do produto em si. Então tem sido uma coisa muito bacana a gente perceber quantas descobertas e quantos insights a gente tem quando a gente vai olhar para o cliente. Eu acho que essa visão, né, que chama do customer centric, é realmente o futuro. É como o Gi falou, as startups que melhor se desenvolveram ao longo do tempo eram as que estavam olhando para o cliente, e a gente não pode deixar de olhar para isso, né, Gi? Não, sem dúvida, sem dúvida. A gente sabe, a gente conhece bem a Quarom e a gente sabe que o objetivo de vocês é marcar as memórias dos clientes e transformar momentos comuns em rotinas de bem-estar, através das propriedades funcionais dos aromas, né? A gente sabe, porque além de ter tido vocês como clientes, a gente também é muito parceiro, muito próximo, como a gente estava aqui conversando. E eu queria saber de você o seguinte: como você tem percebido a busca dos negócios por percebido um crescimento nesse mercado? Você tem percebido uma preocupação maior das marcas em construir as suas identidades olfativas? Eu fiquei assustada ou surpreendida, não sei se é susto a emoção exatamente, mas Maria me contou que a Amor aos Pedaços tem um cheirinho de bolo no forno, né? Tipo, gente... Eu fui numa palestra de uma das fundadoras e ela comentou que eles têm um cheirinho deles, assim, que é justamente esse cheirinho que traz essa questão da água na boca, né? Então, acho que é isso, né, Gi? Isso. Então, assim, como é que você percebe esse movimento das marcas em busca desse tipo de serviço e desse tipo de posicionamento? Porque, querendo ou não, investir nisso é um posicionamento também, né? Eu acho que, assim, a busca aumentou. Eu enxergo um aumento, principalmente depois da pandemia. Eu acho que, assim, a pandemia, acho que foi um marco para todo mundo, né? Do ponto de vista de repensar a vida, repensar o consumo, saúde mental. E aí as marcas estão se reconstruindo e se repensando também, a forma como atuam no mercado. Então, tudo que a gente falou aqui do colocar o cliente no centro, de pensar na experiência de consumo, as marcas estão buscando se adequar mais a esse mercado, porque a gente não... Enfim, o consumidor é bombardeado de informação todos os dias, né? Então, assim, o digital, a mídia, a gente recebe muito estímulo o dia inteiro. Então, de que forma ser diferenciado nesse contexto? Então, eu enxergo isso de uma forma mais intensa, mas principalmente o negócio e as marcas querendo tocar também nas emoções. Então, como é que eu entro ali na emoção do cliente? Como é que eu crio uma conexão emocional maior com o cliente? Claro, a experiência, né, o todo tem tudo a ver com isso. E eu acho que nesse contexto, o olfato é um sentido, puxando a sardinha, né, pro meu lado, mas assim... mas é um sentido ímpar, porque é o único dos nossos 5 sentidos que tem uma conexão direta com a emoção. Então, você faz esse vínculo emocional positivo no subconsciente. Quando você sente o cheiro novamente, você lembra daquela experiência que você viveu, que é como eu falei, pode ser positivo ou negativo. Então, o marketing olfativo, ele não resolve nem a salvação. Ele é um complemento super importante para essa conexão emocional com o cliente final, sem dúvida. E a Gi falou que você foi nossa cliente, né? A Aqua foi, a gente é parceira,
mas não falou o quanto que a gente também é cliente da Aqua, porque a gente tem um verdade. cheirinho, Essence Branding, a gente tem o nosso cheirinho, que a gente passou, né, a gente vivenciou todo esse processo também de desenvolvimento da nossa identidade, recebemos nossas amostras. Foi super desafiador escolher, porque a gente amou todos. Até hoje eu tenho aqui guardado É verdade, tá guardado. os potinhos das amostras, com os numerozinhos, e enfim, vem com toda uma apresentação que fala sobre as notas de saída, de corpo, de fundo. Eu tomei uma aula de marketing olfativo fazendo esse projeto. E é muito bacana porque realmente é um cheiro que hoje já é nossa característica, que a gente coloca aqui no escritório, que as pessoas que vêm conhecem, que a equipe conhece e que abraça muito, né? E a gente sabe... Não, pode falar. Não, eu ainda porque assim, você aromatiza, mas você também fez uma aplicação do seu aroma numa vela, por exemplo, Isso. para presentear o cliente. Então, Isso. o marketing olfativo, muitas vezes a pessoa pensa assim, o cheiro da loja, o cheiro da camisa, né, que é muito comum em vestuário, né, o cheiro daquela marca, eu passo na frente da Nike, sinto o cheiro, da Farm, sinto o cheiro, e a conexão muito do ponto de venda ou do produto. Mas o marketing olfativo é muito mais que isso, ele é uma ferramenta de marketing de relacionamento. Então, eu vou dar o que de presente para meu cliente, de um brinde corporativo? Sim. Eu vou dar um brinde corporativo, uma agenda, uma caneta e um squeeze, né? Que a gente já tá cansada de receber, de ter isso. Ou eu vou fazer um bem-estar, vou proporcionar um bem-estar e ainda mais, fazendo aquele cliente relembrar do cheiro, que é a conexão emocional com a minha marca. Sim. Né? Então, é algo além. Né? Eu acho que você trabalha muito bem isso, mas... É uma possibilidade, né, do marketing olfativo. A gente trabalha a aplicação em produtos para fazer marketing de relacionamento. Perfeito. Nossas velhinhas aqui que Fazem já um sucesso. fazem um sucesso imenso. Ainda tem, acho que algumas. Temos algumas. Mas fizeram por muito tempo também muito sucesso, porque foi lindo. E assim, eu não me esqueço. Você dizia, essas velhinhas são meu xodó, e o lacinho, e botar o laçarote, e botar a marquinha na frente, todo o detalhe, que é uma característica muito que a gente tem aqui na Essence, de olhar para cada micro detalhe, e muito eu vejo isso em você. Assim, eu lembro que você falava assim, as velhinhas são meu xodó. E aí eu fui lá na fábrica, fiz aquela visita e vi a linha de produção e o cuidado que é para fazer cada peça, para fazer cada produto. Então isso é muito bonito de ver, assim, eu acho que mais do que ver realmente a funcionalidade do produto, todo o efeito que ele tem, quando a gente entrega para o cliente, é a gente ver o cuidado com o qual ele é feito, que é muito característico não só da Aqua, como do trabalho de Nayana. Então, que muito me inspira, né, e não à toa. Temos aí toda essa conexão. E aí, quando a gente fala, né, seguindo aqui falando de cheiro, a gente sabe que você trouxe muito, que eles geram aí essa não só a percepção da marca, mas o cheiro também gera essa atratividade e até ajuda a construir credibilidade. E aí eu queria agora entender de você, assim, Nay, quando você olha para... Você mencionou algumas marcas que estão hoje no mercado, são reconhecidas pelo seu cheiro. Quais são os efeitos que você enxerga a partir disso? Agora falando de negócio, numa perspectiva de negócio, né? A marca que consegue se posicionar, eu sei que vocês, a Aquaroma já cria, né, aromas para grandes outras marcas que são conhecidas pelo mercado, né? Então, não sei se pode citar, você pode citar também, se for o caso, alguns dos seus clientes, mas eu sei que tem grandes marcas hoje nacionais que têm cheiros reconhecidíssimos que são desenvolvidos pela Aromarketing. Então, queria entender de você, assim, em termos de negócio, quais são os efeitos que você vê nessas empresas que vocês atendem? A identidade sensorial, ela está dentro do marketing, né, do marketing sensorial e do marketing geral. E quando a gente fala dos objetivos em marketing, para um business, a gente tem, num primeiro momento, o branding, que o que é esse branding? É a disseminação do posicionamento e do propósito da marca. Né? Então, o marketing olfativo ele é uma ferramenta que auxilia nesse branding da marca, né, de disseminar o que a marca quer ser e a comunicação da marca para os seus clientes. Né? Num segundo ponto, eu citaria aí de importância para os negócios, o estímulo que a identidade sensorial causa na geração de demanda. Então, um outro objetivo de marketing é gerar demanda de negócios para venda. Então, na hora que você está ali, mais uma vez a gente traz um pouco, eu trago o varejo, porque eu estou no varejo, minha alma é o varejo, então eu acabo falando muito disso. Mas assim, na hora que você passa na frente de uma loja perfumada e aquele cheiro, você praticamente é fisgado pelo cheiro, você faz com que entre, né? A pessoa entre na loja, se sinta atraída por isso. A atração, né, dentro do funil de vendas, de marketing vendas, é um primeiro ponto ali de entrada do funil. Né? O que todo lojista quer é fluxo, é gente
sendo atraído pelas vitrines, pelo cheiro, entrando na loja, porque entrar na loja já é um ponto muito importante para trabalhar o cliente para conversão, né? Que é o último ponto que eu iria falar, que é venda, né? Então, assim, se a gente fala do ponto de vista de negócio, né, marketing, vendas e o marketing efetivo é uma ferramenta de marketing, elas estão ali lado a lado, e o objetivo também, além de criar uma marca forte, relevante, sólida, né, profissional no mercado, que tem muito a ver com os objetivos de branding, né, a gente também, o marketing efetivo auxilia também nos objetivos comerciais, né, que é exatamente para gerar demanda, para criar essa conexão maior, né, fidelizar o cliente, fazer com que ele converta aí num produto ou serviço da marca. Sensacional. Perfeito. É interessante você trazer a questão do fluxo, né, da vitrine, que seria o estímulo visual. A gente também, na nossa construção de experiência do cliente, a gente trabalha com identidade sonora também. E é muito bacana, é engraçado que eu não sabia exatamente o que era identidade sonora, né? Não tinha uma consciência muito clara do que seria identidade sonora. E aí, uma vez eu entrei numa loja que estava tocando uma música muito alta. E aí eu saí da loja porque o desconforto foi óbvio na hora. Gente, é isso, identidade sonora. E aí eu vou na clínica de terapia capilar que eu frequento, que inclusive também é cliente nossa. E aí eu chego lá, tá a musiquinha, tudo certinho e tal, e a música relaxante de acordo com o objetivo do negócio. Então, essa questão dos estímulos aos sentidos, né, do cliente é muito importante de fato, e a gente às vezes não percebe conscientemente, mas quando o Nai traz a questão do fluxo, do posicionamento do branding, de gerar essa demanda, de converter a venda de uma maneira mais assertiva e consistente, porque a partir do momento que você gera uma experiência positiva, desperta emoções positivas naquele cliente, ele vai dizer, eu não vou comprar pra mim hoje, mas se eu comprar um presente, eu vou na Aquaroma, não vou em outro lugar não. Sabe? Eu vou... Exato. Então, assim, é muito interessante. Tem a Alend que tá vestindo a gente hoje, tem o cheirinho próprio, e a gente tá aqui super cheirosa também do cheiro delas, porque é muito maravilhoso. E eu me lembro muito uma outra marca de roupa que também tem um cheiro muito significativo na minha memória, é a Lily Blanc. Como eles têm aquele cheirinho maravilhoso e como eles sempre trazem ali essa sensação do, meu Deus, é um ar de frescor, de sei lá, de leveza, de você... exato, de você é chique só de você estar sentindo esse cheiro. Só de você sentir esse cheiro aqui, você já tá mais chique do que você tava 5 minutos atrás. É um negócio assim, incrível que eles conseguem fazer. Eles são um dos maiores cases de marketing olfativo que a gente tem hoje no país. E assim, eles aplicam... É muito interessante também, porque tem muita gente que fala assim, eu quero a fragrância, eu quero o aroma, mas como é que isso vai ser aplicado? Né? Então, tem os equipamentos, e aí, assim, é caro. Aplicar, principalmente se for num espaço muito grande, porque necessita de muitos equipamentos para realmente fazer a diferença, né? E aí o lojista, o empresário não está muito necessariamente disposto a investir daquilo, mas a Lily Blanc que você citou é algo super bacana, porque assim, eles fazem tudo manualmente, né? Então a aplicação, exatamente, do produto é um perfume de ambiente aplicado manualmente na loja, que faz todo aquele cheiro, né? E aí você tem algumas facilidades, que é, por exemplo, a loja cheia de carpete, né, cheio de revestimentos, assim, de materiais que fazem que, de uma certa forma, o aroma impregne, né, e com o passar do tempo, ela nem aplica, mas já tem ali o cheiro característico. Mas assim, dá para fazer um excelente case de marketing sensorial também, aplicando no manual, enfim, com investimento mais barato, né, porque não precisa pensar que é só pro gigante, é só pela Lily Blanc, é só para aquela galera que consegue investir muito. É muito legal você falar isso, contar isso pela Lily Blanc, porque de fato é um grande tabu quando a gente fala sobre branding em primeira instância. Sim. É mais. O tabu é só para marca grande, é só para quem tem dinheiro, é só para quem tem tudo autorizado para poder fazer isso acontecer. E quando você traz que uma marca, né, de tal porte como a Lily Blanc, que tem esse reconhecimento por ser um grande case de marketing sensorial, olfativo hoje, e tem esse aroma reconhecido, e você diz que isso é manual, isso mostra pra gente que o procedimento, que a cultura da empresa... Sim, sem dúvida. Os protocolos bem definidos, e você tem uma equipe que entende o significado daquilo, faz toda a diferença. Porque eu acho que muitas vezes a dificuldade do manual eu criei ali um protocolo para poder borrifar tantas vezes ao dia, mas acaba que a gente não consegue na correria executar. Mas se as pessoas que estão naquele ambiente, se os colaboradores, os vendedores, falando em termos de loja, entendem a importância disso, entendem o quanto que uma ação simples como essa é capaz de trazer clientes para dentro da loja, vender mais e ser positivo para todo mundo naquele ciclo, a gente sem consegue dúvida fazer acontecer. Então, acho que é a amostra do quanto que
certas ações de branding, aí eu volto porque eu falo pra Gi, né? Branding é todos os dias. É o bolinho, é borrifar o cheirinho, é cuidar de cada detalhe todos os dias. É não deixar o sabonete rosa faltar. Que eu tô mais calma agora que você me disse que ele não vai descontinuar, ele só vai dar uma passeada e depois ele volta, tô feliz. Mas é exatamente isso, assim, que a gente fala muito aqui, porque muitas vezes existe essa ideia de que é preciso ter muito dinheiro, mas na verdade só é preciso que as pessoas que estão ali realmente entendam a importância daquilo e ao entender a importância daquilo, consigam efetivamente colocar em prática. Perfeito. E eu vou ainda um pouco mais além, porque pode ter muita gente ouvindo a gente que seja esse público de interesse. É o que você falou, assim, eu não necessariamente eu preciso de uma entidade exclusiva com um projeto de consultoria X e com uma quantidade mínima de produto, né? Porque a gente tem equipamentos tal Y, para eu começar minha estratégia de marketing olfativo. Né? Eu posso começar de uma forma mais caseira mesmo. O que é isso? Eu adquiro, né? Por exemplo, na Quaroma mesmo, a gente vende 1 litro de um produto, né? De uma fragrância específica. Então, como é que eu crio um ambiente diferenciado para meu cliente? Eu posso criar, a gente faz isso com várias marcas, né? A gente tem vários clientes, nossas lojas temos vários clientes, pessoas jurídicas, que fazem exatamente esse trabalho de marketing sensorial nos seus pontos de vendas usando o produto da Quaroma. Né? Então, assim, consultórios de advocacia, escritórios, clínicas, eles criam uma experiência positiva num relacionamento com o cliente. Então, ele ter ali uma pessoa entrar no escritório, no consultório, e ter um cheiro, né, um aroma, e aí muito tem a ver também com as propriedades terapêuticas do que é que eu quero ali de objetivo, estimular, relaxar. Depois eu entro ali, tenho uma experiência, vou no banheiro, como é que tá esse banheiro? Ele tem um bom ar ali atrás da porta, ou ele tem, sabe, uma bandejinha com um cuidado ali nos detalhes, um sabonete, um difusor, né, para criar uma experiência legal, um álcool em gel, né? Como é que eu crio essa experiência, Sim. sabe? Na entrada, também na recepção. Então, acho que tudo isso é extremamente viável, né? Muitas vezes a gente pensa, né? A gente como empresário sabe o quanto que financeiramente, às vezes, algumas estratégias a gente quer fazer, mas aí não é prioridade para mim no momento. Eu consigo começar a fazer isso de uma forma inicial e depois ir evoluindo para uma identidade olfativa própria. Né? Não espera ter recursos e ser prioridade esse projeto para você começar a tratar bem o seu cliente e estimular sensorialmente por outras vias. Né? Então, acho que esse é algo importante da gente falar, porque casa para muitas marcas e é viável para todo mundo, é só começar a fazer. Eu adoro essa que sim, branding é para todo mundo, dá para todo mundo colocar em prática, dá para todo mundo começar, Sem dúvida. Mesmo que ainda, né, entendendo como é que vão ser os melhores caminhos para o seu negócio, para sua empresa, ainda que com uma disponibilidade de recurso para investimento não tão alta, mas é possível fazer, porque eu acho que depende muito mais dessa capacidade de olhar para os detalhes e entender a importância disso, do que de fato de você ter grandes budgets, porque se fosse assim, toda e qualquer marca de grande porte teria um brand olfativo bem desenvolvido, e a gente vê que não é bem essa a realidade, né? Muitas nem pensaram no seu brand de maneira consciente ainda. Exatamente. Enfim. Uma marca hoje precisa se posicionar e ter seu brand bem construído. Ponto, né? A gente estava conversando sobre isso aqui agora, então a gente já pode firmar essa premissa. Para se destacar no mercado e poder, né, conquistar seus clientes de melhor forma e com mais frequência, com mais consistência. Mas é um turbilhão de imagens e propagandas. O tempo todo o cliente está sendo ali estimulado por muitas coisas ao mesmo tempo. Quando você pensa, você acabou de falar assim, é acessível para todo mundo pode ter acesso a uma identidade olfativa e todo mundo pode começar a trabalhar o marketing olfativo. O que é que você entende? Quais atributos você entende que uma marca precisa gerar através de um movimento de marketing olfativo? O que é que ela tem que pensar? Assim, eu quero começar esse projeto, eu quero começar esse processo de ter ali, chegou no meu escritório, chegou na minha loja, ter ali essas marcas sensoriais bem definidas. Quais são os atributos que ela tem que pensar? O que é que ela tem que... Eu acho que ela tem que começar pensando na jornada do cliente. Então, assim, eu penso no meu escritório, né, no meu consultório. Vamos começar observando, né, como o meu cliente chega, de onde ele vem, ele para no estacionamento, ele tem facilidade de estacionar ou não? Onde são os atritos que eu tenho para que o cliente pense positivamente ou negativamente ali na relação que ele está tendo comigo? Né? Eu acho que a observação talvez seja o primeiro ponto.
né? Então, do estacionamento, à subida, à recepção. E aí ele senta onde? E ele espera? Espera quanto tempo? Eu tenho como diminuir esse tempo ou eu tenho como tornar esse tempo mais agradável? Né? E aí eu sirvo alguma coisa para ele? De que forma esse serviço, entre aspas, né? Pode ter um mimo, um detalhe, que é o que você bem fala. Porque tudo isso assim, é um acúmulo de coisas, sabe? Eu acho que nada sozinho tem a capacidade de transformar, né, a marca. É um conjunto de pequenas ações e eu acho que eu começaria observando. Sabe que é o que a gente tá... É engraçado, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Não necessariamente, tá? Porque a gente acompanha assim nossos clientes. Mas uma das coisas que a gente tá lá como objetivo ainda nesse último trimestre do ano é a gente refazer esse mapeamento de jornada do nosso cliente, porque mudou muito depois da pandemia, né? Então as pessoas têm saído menos de casa, né, para fazer compras. E como elas fazem essas compras? O que elas acessam? De que forma eu consigo estar próximo ali delas? Como é que eu crio uma experiência diferente de comunicação? É virtual? É presencial? Né? A gente estava avaliando esses dias. Poxa, por que eu não posso mandar um cartão para meu cliente, uma mala direta? Antigamente, mala direta é algo tão antigo, né? Impresso e tal. Mas, gente, era antigo e não fazia sentido porque a gente era bombardeado por malas diretas. Hoje em dia ninguém recebe mais nada em casa. Então, que tal a gente repensar? Por que não? Mas imagina se eu mandasse um cartão da empresa para vocês com uma mensagem, né, com uma amostra, uma coisa, você ia ser surpreendida. De que vocês teriam, aquilo é maravilhoso. Você ia ser surpreendida, Sim. Porque não é mais o contexto em que a gente recebia 50 coisas de correspondência na caixa de correio, né? Então hoje as pessoas estão querendo muito voltar. Eu acho que esse talvez seja um pouco de dica, assim, sabe? A gente tá tão bombardeado, tá todo mundo tão cansado nesse mundo frenético, que a gente tá querendo muito momentos de pausa e voltar um pouco, assim, sabe? Pro offline, né? Pro offline, pra emoção, pro toque, sabe? Pro humano. Então, eu acho que é por aí. Observar e a gente tentar voltar, incluir algumas coisinhas, assim, que façam diferença. É tipo, pausa e volta. Vamos dar aquele pitaquinho ali que vai fazer diferença. Nai, eu tenho uma curiosidade. Quando eu fui pra Posse de Maria em Brasília, inclusive, gente, nós estamos aqui diretamente com a presidente da CONAGE, entendeu? E ano passado ela teve a posse. A primeira mulher presidente da CONAGE. Quando eu fui ano passado pra Posse da Maria na CONAGE, lá em Brasília, eu encontrei um guichê da Corona, um stand da Corona no aeroporto. E fiquei muito feliz, porque a gente adora ver a Bahia pelo mundo. Adoro. Fico assim, muito orgulhosa. Como é que você entende que esse processo de branding facilitou, contribuiu para você e para a empresa, né, como um todo, nesse processo de franquia, de construir outras células com a mesma consistência, com a mesma experiência, com a mesma preocupação, com o mesmo cuidado, com a apresentação dos produtos? Como é que você entende que o trabalho, por exemplo, o trabalho que você fez com a gente, inclusive, né, que fez para poder construir o conceito da marca de uma maneira mais robusta e consistente, contribuiu nesse processo de abertura de novas franquias e novas frentes de atendimento? Eu acho que assim, a expansão comercial, né, que é franquias e outros canais de vendas, ela é uma consequência, sem dúvida nenhuma. Assim, eu acho que esse trabalho é um trabalho muito necessário para as marcas, mas eu acho que a gente começa dentro, sabe? Em olhar para dentro. É muito bacana, eu já falei isso para Maria antes de fazer o trabalho de clarificação, né, do propósito, assim, tudo que foi feito é bacana porque no final que a gente leu tudo, a gente falou, é isso. Mas a gente nunca tinha parado para realmente colocar isso no papel. Né? E para deixar claro, para muitas vezes, assim, é um colaborador novo que chega, é uma troca nova, diferente com o cliente. Então, assim, às vezes é uma pessoa que está ali com uma certa autonomia no trabalho, mas que não está tão contextualizado, que foge, né? Ou tem uma ideia ali que foge um pouco do nosso horizonte, do nosso viés principal. Então, eu acho que a expansão comercial, ela faz muito sentido, estimula, de uma certa forma, muito tudo isso, mas todo dia a gente está repensando em formas diferentes, né? Nesse momento agora eu estou retreinando tudo, estou destruindo todos os meus treinamentos e fazendo tudo de novo. Porque todo dia muda, gente. Se Maria fosse lá, eu lembro que Maria, a gente fez o trabalho em 1 ano, no ano seguinte eu bati aqui na porta dela e falei assim, Mary, é o seguinte,
A gente mexeu em muita coisa, né? Abriu novas frentes, temos outros anseios, não mudamos absolutamente nada da essência, mas eu queria fazer adendos, né? Incrementar aqui com outras visões, tal, porque eu acho que isso é importante e a gente realmente usa o Brand Book como um guia. Né? E a gente está nesse momento, então acho que praticamente todo ano a gente tem revisitado isso. Né? A gente tem olhado para os nossos clientes, entendendo quem faz parte realmente, quem está dentro dessa conexão junto com a gente. Porque, gente, a expansão interna e externa, tá? Porque o mundo é feito de pessoas. Então, clientes, na verdade, são pessoas e, né, colaboradores, equipes também são pessoas, parceiros comerciais, etc. E tem gente que está dentro daquele contexto, daquele propósito, daquela ideia, mas tem gente que não compartilha disso. Né? E muitas vezes a gente coloca para dentro, tanto da empresa quanto como relação comercial, né? Pessoas que não fazem muito sentido, nem para ela nem para a gente, não tem certo e errado, é só compartilhar dos mesmos valores, do mesmo propósito. Então, isso para mim é muito importante, sabe? Eu acho que a gente tem revisto isso sempre. Eu acho que quando a gente não tem todos os lados de uma relação, seja com colaborador, seja com cliente, muito alinhado num objetivo, engajado naquele objetivo, né, que é geralmente o objetivo final da marca, né, do que a empresa se propõe a fazer, o resultado tende a não ser acima da média, né? E eu acho que a gente tem que trabalhar com premissa acima da média. E aí eu acho que é isso, assim, faz muito sentido, ajuda muito, mas ajuda muito, inclusive, a você escolher quem você quer e quem você não quer para dentro do negócio, não só pensando no ponto de vista de equipe, mas principalmente também no ponto de vista de mercado. Eu quero me conectar com essas marcas, porque essas marcas fazem sentido para mim e compartilham dos mesmos propósitos, valores, experiências e agregam. E não só por uma relação financeira, comercial. Né? Consequentemente, a gente vai gerar muito negócio juntos, né? Porque a gente tende a estar mais engajados. Né? Idem para colaboradores, enfim, para franqueados e para novos clientes. Então, acho que isso faz bastante diferença. Demais. E eu acho que é exatamente aquilo que a gente mencionou agora há pouco no caso da Leli, que é justamente o colaborador entender a importância daquilo que está sendo feito. E aí, nesse retorno de um ano depois que eu fiz lá na Aqua, teve um acontecimento que eu nunca vou me esquecer e que eu conto isso sempre, assim, porque eu acho que trouxe muito sentido para o que eu estava fazendo naquele momento, que foi quando, durante um dos workshops que a gente estava desenvolvendo, uma das suas colaboradoras, acho que do marketing, falou assim, aquele brand book que a gente fez um ano atrás, ele fica na área de trabalho do meu computador, que eu não escrevo nada, eu não abro para fazer uma legenda, para escrever um texto, para montar um material, sem dar uma lida e sem consultar ele antes. E eu guardei aquilo no meu coração de um jeito, porque eu falei, gente, isso é muito sensacional, assim, isso é muito significativo. A gente vê que realmente um brand book bem cuidado, bem nutrido, né, ele consegue ter um efeito muito impactante no dia a dia de uma organização. Porque tem gente que acha assim, não, construir meu branding peguei esse material aqui, agora boto na gaveta, esquece de olhar para ele e acha que aquela marca vai continuar sendo construída. E na verdade, de novo, é um processo diário, é todo dia, é um tijolinho, um em cima do outro, que vai fazendo com que essa percepção ganhe vida. E uma outra história que eu gosto de contar, um outro caso que eu gosto de contar, foi de um ano da Essence, em que você foi convidada para fazer um bate-papo aqui também. Foi o Papo Essência comemorativo de um ano, em 2019. Foi muito maravilhoso aquele dia. E além de você, um outro convidado que a gente tinha, que é o Aldo Matos, um cliente nosso, que é cliente nosso até hoje, inclusive. Sim. Ele é um engenheiro, assim, um senhor. Não entendia muito bem essa coisa de branding naquela época. E aí, naquele Papo Essence, ele virou e falou assim, eu não sabia muito bem como era esse negócio de branding. Eu entrava lá na Essence, naquele escritório de Maria, tudo cor-de-rosa, ela pedia para eu tirar o sapato. Veja só, no ambiente de trabalho minha vida inteira era botina, era cotura, eu tinha que botar o sapato. Me pedia para tirar o sapato. E eu chegava lá e tinha um cheiro, e tinha uma luz assim, tinha uma coisinha para comer e um chazinho. E aí, eu finalmente entendi o que era branding quando eu fui no banheiro. E no banheiro eu vi que a cor do sabonete era a mesma cor do azulejo da parede. Aí eu entendi, agora eu acho que eu sei o que é branding. Aldo é um fofo, eu chamo de mestre Aldo. Que é a mesma cor da marca, que é a mesma cor de tudo, né? Que tem aqui dentro e tudo seguindo, realmente, não só uma paleta de cores, mas também todo um significado, toda uma construção mesmo, né? Então eu acho que, culminando com o que você falou, eu acho que é o entendimento das pessoas que estão ali dentro que vai fazer com que essa plataforma de marca realmente consiga ter vida
e consiga se manifestar ao longo do tempo, né? Perfeito. E eu ainda sugiro aí, ó, é uma oportunidade de produto de você. Eu ainda sugiro assim, é necessário revisar todo ano. Não porque a essência muda, porque a essência não muda, né? A não ser que as pessoas ali, né, saiam, enfim. Mas as empresas evoluem, né? O mercado evolui, tá? É tudo muito dinâmico. A gente tem um objetivo principal de marca, de alcance, né, de mercado, mas as formas e, né, os canais de tração, as pessoas que eu envolvo, novas parcerias, novos testes, novos públicos, isso está sendo novos produtos, novos segmentos. Isso, a organização é uma organização viva, né? E isso tá acontecendo todo ano eu reviso o Brand Book. E aí eu ainda brinquei assim, ele tá lá, sabe? Junto com o meu mapeamento do cliente, a revisão dos manuais e no final do Brand Book. Pra gente incluir qualquer coisa nova que eventualmente ajude a incrementar aquele trabalho ali, que de fato é um guia, né, pra todo mundo. E fica claro. Mas, se eu pudesse, eu ficava acabando todo o dia de hoje conversando com você, porque eu tô cheia de perguntas pra fazer, e olha que a gente sempre conversa. Mas amei nosso papo, obrigada mais uma vez. Eu adoro vir aqui. Obrigada por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo para estar aqui com a gente. Foi muito especial e eu acho que foi muito esclarecedor, assim, para muita gente. Sim, muito rico. Um pouco, trazer um pouco do que é esse brand sensorial, que é algo que tanto se fala, mas ao mesmo tempo acho que pouco se conhece em profundidade. Então você foi, assim, fundamental para ajudar a gente a explicar, contar melhor essa história, né? Sim, mais didática que ela... Impossível. Então, quero te agradecer por todo esse carinho, brilho no olho. Nai é a pessoa que eu sei que a gente vai chamar e ela vai dar um jeito, porque realmente é uma parceria forte. Quero continuar tendo todos os sabonetes rosas, se possível. Prometido. Então, deixar a fala de algo cair por terra, né? E quero te agradecer mais uma vez, então, pela sua presença aqui, por esse carinho de sempre. Obrigada, Marys. Obrigada, Gi. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. E me chamem sempre, porque eu adoro vir aqui, adoro estar com vocês também. Acho que o trabalho que vocês fazem é um trabalho de muita excelência, né? E a gente vai sempre estar procurando novas coisas e novas parcerias pra gente fazer junto, porque parceiros, né, como vocês, são parceiros que a gente procura pra estar sempre por perto da gente. Eu ainda brinco assim, parcerias entre marcas, quando são verdadeiras e sinceras, a gente vira amigo. Sim. Né? Todo mundo vira amigo, os donos viram amigos. Então, eu adoro parceiros e donos amigos, porque isso é quando existe uma sintonia real. Né? E quando os dois avançam. Não é pela relação comercial, é pelo ganho do aprendizado, por um lado que está prestando, às vezes, o serviço, do outro que está recebendo a agregação de valor, que tudo aquilo ali que o produto ou serviço causa. Tá? Então, obrigada pela parceria, pelo convite. E estou à disposição sempre. Amamos muito. E falando em agradecimentos, eu não posso deixar de agradecer também a participação de Vanessa Kiki da Alend, que nos vestiu para estar aqui hoje, né, Gi? Sim. De Flávia Nascimento, da We Love Joias. Tudo cliente, viu? Cliente Alend, cliente Flavinha, We Love Joias também está aqui na produção com a gente. Dea Luísa, a maquiadora que fez essa make, botou um reboco aqui hoje pra poder dar essa... Porque mãe e minha irmã sem dormir de noite precisa, né? A gente precisa de um socorro. Help! Éder, só nos cliques aqui, nosso fotógrafo Éder Mota, que tá participando conosco. René do Vale, videomaker, produtor desse podcast aí, ligado nos cortes. E toda a equipe da Essence Brand, que tá nos ajudando aí a construir esses momentos aqui com vocês, com nossas convidadas ilustríssimas e que fazem, né, com que tudo isso aqui seja possível. Nai, eu tô imensamente feliz e grata por você ter aceitado e por te conhecer pessoalmente. Conhecia de ouvir contar as 1000 histórias com Maria, mas assim, foi muito bom aprender com você hoje, porque realmente foi uma aula sobre marketing olfativo e marketing experiência do consumidor. E enxergar nos seus olhos, no brilho dos seus olhos, a sua alegria em ser nossa parceira, porque é muito rico, é com muita satisfação também que a gente apresenta os nossos produtos de experiência do cliente, a gente fala, a gente tem um parceiro que faz identidade olfativa e é muito bacana ver quando os nossos clientes
topam essa aventura e aplicam, bem aplicado, e têm os resultados. Então, assim, obrigada por confiar na gente, por aceitar associar a sua marca à nossa marca e que a gente siga aí longe e fazendo muitas coisas muito legais juntas. Obrigada a todas as amigas que toparam participar hoje, né? Eu aqui tô de viúva porcina hoje, cheia das pulseiras. Adoro braceletes. Flavinha sabe, mandou lindos, amei. E nessa ideia, enfim, só agradecer. Só mulheres maravilhosas e muito potentes. Fazendo essa conexão aqui na Gi. Sempre. Uma ajudar a outra. E essa é mais uma edição aqui do nosso Papo Essência. Para quem não conhece, o Papo Essência, ele é um projeto da Essence Branding, que agora vai para o formato digital, virtual, né, para dar acesso para que mais pessoas conheçam esse conteúdo. E, para quem não conhece, a Essence Branding, nós somos uma consultoria de branding e construção de marcas, em que a gente trabalha para materializar essa essência dessa marca e a gente mergulha na cultura, na filosofia dessa empresa, né? Passando pelo desenvolvimento da identidade visual, olfativa, sonora, desenvolvimento da jornada de experiência do cliente. A gente também trabalha com pesquisa de mercado, como eu trouxe aqui mais cedo, e treinamentos para equipes para a gente combinar tudo isso e fazer com que todo mundo se sinta parte, né? Se sinta dentro disso aí. E aqui no Papo Essência, a nossa missão é trazer sempre mulheres inspiradoras que consigam, junto com a gente, ensinar um pouco e orientar um pouco e trazer um pouco da sua experiência sobre construção de marca, a jornada dos sentidos, aguçar a criatividade, né? O que a gente pode fazer para fazer coisas diferentes, inovar nos nossos negócios e despertar sempre emoções positivas e memórias lindas e duradouras em quem se conectar com a gente. Sempre! E como é que as pessoas podem sentir essa essência, esse cheirinho da Essence? Para quem não vem aqui no escritório, para sentir o cheirinho mesmo, vai sentir a essência nas redes sociais, @Essence Branding. Pode escutar esse podcast aqui, tanto no Spotify, quanto também via Instagram, os cortes. Ler artigos no LinkedIn, onde a gente fala um pouquinho mais sobre jornada de experiência do cliente e também sobre branding sensorial. E conhecer, né, ficar por dentro aí de tudo que rola no nosso mundo, no marcascoalma.com.br. Fiquem bem atentos aos próximos podcasts, pois teremos convidadas sempre muito especiais e cases interessantes sobre marcas com alma. Sinta a nossa essência. Achei chique esse final. Valeu! Achei